Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Graças a Deus, mais um dia que Deus nos dá. 24 de setembro de 2025, quarta-feira, um lindo dia para nós estarmos na presença do Senhor. E hoje eu quero te convidar para nós compartilharmos a palavra de Deus que está no Salmo capítulo 1, que diz: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Ele começa dizendo assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. E aqui, o salmista Davi, ele está nos advertindo sobre a importância do conselho, né? Ele diz: não ande segundo o conselho dos ímpios, mas procure pessoas sensatas, pessoas sábias, pessoas que têm o seu prazer na lei do Senhor e que na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Um conselho, muitas vezes, pode mudar completamente a nossa maneira de ver as coisas, né? Há um velho ditado muito conhecido que diz: se conselho fosse bom, ninguém dava, mas vendia. Mas não é isto que a palavra de Deus nos diz. A palavra do Senhor diz que na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14 aqui diz que nós devemos buscar conselho. E Provérbios 15:22 diz que os planos são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros, conselheiros do bem, conselheiros que têm uma vida na presença de Deus, que têm a palavra de Deus dentro do seu coração, que vão te dar um conselho segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, que a sabedoria, ela reside na multidão de conselheiros, que a falta de conselho leva à ruína. E um bom conselho, dado no momento certo, é de grande valia, né? A Bíblia também nos adverte contra seguir conselho dos ímpios. Por quê? Porque o ímpio, ele tem uma outra maneira de ver as coisas. Ele não tem o temor ao Senhor. E muitas vezes um conselho que vem de uma pessoa que não tem a mesma ideologia que nós temos, que não tem os mesmos princípios bíblicos que nós temos, muitas vezes faz com que a nossa mente fique distorcida, sem saber o que pensar, sem saber em que realmente confiar. Buscar conselho de pessoas mais velhas, mais experientes, pessoas que tenham realmente um compromisso com Deus e com a palavra de Deus, faz toda a diferença. Porque muitas vezes um conselho pode livrar você da morte, pode livrar você de fazer um mau negócio, pode livrar você de uma cilada, pode livrar você de assumir um compromisso aonde você não vai ter condições muitas vezes. A pessoa que está de fora, ela vê melhor, ela pensa melhor. Nós, às vezes, queremos tanto algo que nós não pensamos nas consequências daquilo. Mas se nós buscarmos de uma pessoa que não tem a mesma convicção que nós temos na palavra de Deus, que não tem os mesmos princípios que nós temos da palavra de Deus, pode distorcer completamente a nossa maneira de ver as coisas. Porque a Bíblia diz assim, Provérbios 13:20 diz assim, quem anda com pessoas sábias, sábio é, enquanto quem anda com os tolos se torna tolo também. A Bíblia diz que andar com sábio leva à sabedoria, andar com os tolos leva à ruína. Então nós temos que procurar andar com pessoas com sabedoria, mas sabedoria vinda de Deus. A felicidade de quem não segue o conselho dos ímpios é enfatizada em muitos versículos. A Bíblia nos dá tanta direção para que nós possamos seguir e dar ouvido, Muitas vezes a pessoa até pede um conselho e recebe o conselho, mas ela não põe em prática. E disso nada adianta. Nós precisamos
pedir conselho, ouvir conselhos, mas colocar em prática na nossa vida, né? Dar uma resposta apropriada, e um bom conselho é motivo de alegria para aqueles que têm o Senhor como o Senhor da sua vida. Olha só, Jetro, por exemplo, Êxodo 18 aqui nos conta a história de Jetro, de Moisés e Jetro, né? Moisés estava sobrecarregado, não sabia o que fazer, então aconselhou-se com Jetro, e ele disse: olha, delegue compromisso, responsabilidade aos homens sábios que estão contigo. Assim você tirará essa carga, essa sobrecarga dos teus ombros. E Jetro ouviu o conselho e delegou então responsabilidades, e o trabalho se tornou mais leve, mais tranquilo, e deu tudo certo, porque ele ouviu um bom conselho. Então, hoje eu quero que você pare, pense e busque em Deus graça e humildade, porque para buscar um conselho precisa ter humildade, porque aquele que não é humilde, ele pensa que sabe tudo, e aquele que tem a humildade, ele sempre procura um bom conselho para não se dar mal na vida. Então, que hoje você possa ouvir os bons conselhos da parte de Deus e colocar em prática na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por esta pessoa que está aqui comigo. Deus, tu sabe que ela precisa, Pai, muitas vezes tomar tantas decisões na sua vida, e ela precisa de uma palavra esclarecedora que faça com que ela possa ver aquilo que o Senhor tem de melhor preparado, porque só o Senhor sabe o dia de amanhã, e o Senhor vê aquilo que nós não vimos, e o Senhor pode aquilo que nós não podemos. Por isso, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro sobre a vida desta pessoa que está aqui ouvindo, Pai, que ela possa ser humilde o suficiente para procurar bons conselhos e colocar em prática na sua vida para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Compartilhe com alguém também essa mensagem para que ele possa ser bem-sucedido na sua vida.